eu sou a Adriana, educadora social aqui da Incubadora Social, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de costura criativa. Eu vou mostrar como confeccionar esse batimão. É uma peça que todo mundo quer ter na cozinha, né? Então vamos lá para a aula que eu vou passar todas as dicas para vocês. Bom, gente, então hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa peça que é um batimão. É uma peça que a gente usa muito na cozinha, né? Eu vou passar agora para vocês os materiais que a gente vai precisar para fazer uma peça igual a essa. Bom, então, que materiais a gente vai precisar? Eu tenho aqui um pedaço de tecido, de sacaria, né, para fazer pano de prato, de 50 por 40. Na verdade, é metade de um pano de prato, tá bom? Aqui também eu vou usar esse tecido aqui estampadinho, né, um petit pois, uma faixinha de 10 centímetros de altura por 50 de largura. Essa largura tem que ser igual ao tamanho aqui do tecido que a gente vai usar para fazer o batimão, tá bom? Também vou precisar de 2 quadrados de 17 por 17, para fazer a parte de cima, né, ali do nosso batimão. E ainda aqui do tecido estampadinho, eu tenho um outro pedaço de 4 por 13, que é o que a gente vai usar para fazer a alça, para colocar na parte de cima do batimão. Eu vou precisar também de 2 quadrados, na mesma medida, 17 por 17, né, na mesma medida do tecido que a gente vai usar para fazer a parte de cima, de entretela termocolante. Olha só, ela é bem fininha, tá? E num dos lados ela tem um brilho que é a cola. Isso vai servir para deixar o tecido mais encorpado. Aqui nós vamos precisar também de 5 círculos, eles têm 7 centímetros de diâmetro, para a gente fazer a florzinha de fuxico que eu vai usar ali para enfeitar, tá bom? Para facilitar a vida, gente, isso aqui é uma medida de uma tampa de vidro, tá? Daqueles vidros de doce de leite, aquele vidro maior. A gente precisa de 5 círculos para fazer a florzinha de fuxico. Eu também vou usar esse botãozinho decorativo aqui para colocar na florzinha de fuxico. E nós também vamos precisar de 2 pedacinhos de renda. Um deles com 50 centímetros de comprimento, que é o mesmo tamanho da faixinha que vai presa no batimão, e outro de 17 centímetros, que é também o mesmo tamanho do quadradinho que a gente vai usar para fazer a parte de cima. Então, agora vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, então a primeira coisa que a gente vai fazer é pregar a renda aqui na faixa de tecido. Então, o que que a gente faz? Você pode passar a ferro antes para poder vincar assim, ó, mais ou menos meio centímetro, tá? Aqui virado pro avesso. Eu vou prender com alfinete, só para ele ficar certinho no lugar. Mas você pode fazer isso no ferro, tá bom? Aí, vira aqui pro lado direito, ó. Tá? Ele vai estar viradinho para trás. A gente vem aqui, ó, bem na beiradinha, tá? E passa aqui uma costura na máquina, tá? Aqui eu vou usar linha branca e vou costurar aqui bem em cima dessa parte da renda aqui, para a costura ficar invisível. Eu vou fazer essa primeira parte e já volto aqui. Bom, agora que eu já preguei a renda aqui na faixinha de tecido, a gente vai preparar, então, o tecido para poder pregar a faixa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bainha aqui, ó, nas 2 laterais do tecido, tá? Olha aqui, a gente pode até, quem já tem prática, a gente vai direto pra máquina, segura assim e vai. Quem não tem prática, pode alfinetar, pode alinhavar, tá bom? Ó, a gente faz assim, tá? Nas 2 laterais do tecido, então, passar uma bainha na máquina. Bom, gente, então aqui, ó, já fiz as bainhas laterais, tá? E agora, aqui pelo lado avesso, né, que a gente vê aqui o avesso da costura, a gente vai pregar a faixinha. Essa parte aqui, ó, assim, ó, tá? O direito voltado para baixo e a parte da renda para cá. Nós vamos pregar, passar uma costura
aqui, uma costura de, no mínimo, um pezinho de máquina, para prender a faixinha na borda do tecido. E quando chegar aqui na beiradinha, ó, a gente vira assim, ó, tá? O tecido fica virado para trás. Eu vou prender aqui com alfinete para vocês verem como que vai ficar. Olha, eu prendi com alfinete, né, para poder ir para a máquina costurar. E olha só, tá? Aqui, as laterais, a gente vira pro outro lado, tá? É assim mesmo. Eu vou passar na máquina e já volto aqui. Bom, então, passei a costura na máquina, tá? Vocês podem ver aqui a beiradinha virada. Agora, a gente corta aqui, ó, a pontinha, pra não ficar com muito excesso aqui de tecido. E nós vamos virar pro lado direito. Então, aqui, ó, já virei pro lado direito e eu aproveitei, já passei a ferro e vinquei aqui, ó, exatamente na borda aqui, porque agora a gente vai passar uma costura aqui, aqui e aqui, para poder pregar a faixa aqui na parte da frente. Bom, gente, então a faixinha já tá presa, né? Aqui em cima eu passei a costura com linha branca e aqui nessa lateral passei com linha preta, tá? Assim com o acabamento fica bem bonito. Agora, a gente vai fazer o seguinte, na outra ponta, aqui, ó, a gente vai passar um franzido, tá? Você pode passar o franzido na máquina, se você souber fazer isso, né? Tem que dar uma desregulada no ponto da máquina. Como eu sei que muitas pessoas têm dificuldade para fazer o franzido na máquina, eu vou ensinar a fazer à mão, tá bom? Olha, até para facilitar, para quem não tem muita prática, mais ou menos uns 3 centímetros da borda, você pode passar até um risco aqui, ó. Eu fiz um risco com uma lapiseira bem fraquinho, né? Não pode fazer risco com caneta. E aí, nesse risco aqui, em cima desse risco, a gente vai pegar, ó, uma linha de costura, fio duplo, tá? E a gente vai fazer uma costura aqui, ó, começando aqui desde o início, uma costura de alinhavo, tá? Ó, o ponto de alinhavo. Quanto mais próximos esses pontos estiverem um do outro, mais franzido vai ficar o tecido, tá? Vocês podem passar. Esse franzido. Quem souber fazer prega, também pode fazer prega, tá? Porque isso aqui, ó, que a gente vai franzir, né, depois, para poder encaixar na parte de cima lá do nosso batimão. Então, vou até o final aqui, com esse ponto aqui de alinhavo, pra gente poder franzir. Aqui, então, eu cheguei aqui no final, eu vou cortar aqui o fio, né, pra tirar da agulha. Mas eu vou deixar um fio aqui mais longo, porque é ele que a gente vai usar, ó, pra puxar, pra franzir, que é isso aqui que a gente vai encaixar na parte de cima, lá do nosso batimão. Então, agora a gente vai preparar a parte de cima. Bom, pra fazer a parte de cima, o que nós vamos precisar fazer? Aqui, ó, virar o tecido do lado avesso, né, aquele quadradinho. E a gente vai, primeiro, colocar a entretela aqui, o lado brilhante da entretela virado para baixo, tá? A gente vai passar ferro, lembrando que não deve colocar o ferro direto aqui em cima da entretela. Ou usa um paninho de apoio, ou se não, pode passar aqui pelo lado direito. Então, eu vou lá colar a entretela no tecido. Bom, gente, então agora, ó, a entretela já colada no tecido. Agora, nós vamos arredondar um dos lados dele. Então, assim, ó, pode fazer assim, colocar os dois, dobrar no meio. E aí, vocês podem usar, olha, eu tô usando a tampinha de um pote aqui, tá? Qualquer pecinha que servir para que vocês consigam fazer uma curva aqui, ó, tá? Já corta dobrado, que aí as curvas ficam iguais.
Bom, gente, então, ó, as pecinhas ficam assim arredondadas, tá? Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui da parte de baixo. Então, ó, dobrando assim, cerca de meio centímetro pra dentro. Vocês podem prender assim com um alfinete para poder passar uma costura na máquina. Então, uma delas a gente só faz a borda, na outra também na mesma altura. A gente vai fazer essa dobra. E quando for para a máquina, a gente já aproveita e prega a rendinha aqui. Então, vão ser duas costuras. Eu vou passar uma costura aqui para segurar essa borda e depois uma outra costura bem aqui em cima, olha, bem na linha da renda, com linha branca, para pregar a renda na parte da frente. Bom, pessoal, então aqui, ó, acabamento já feito e aqui também a rendinha pregada, tá? Agora, outra coisa que a gente vai ter que fazer, vocês lembram daquele pedacinho que eu falei, né, de 4 por 13? Para que ele vai servir? A gente vai fazer assim, ó, vai dobrar aqui no meio, vai passar ferro aqui, né? Depois vai dobrar mais uma vez e mais uma vez. É a mesma dobra que tem num viés, tá? Isso aqui, ó, dessa forma, tá bom? Ele vai ficar dessa forma, e aí a gente passa uma costura na máquina, tá? Que eu já tenho um pronto para adiantar. Eu pedi 13 centímetros, mas por segurança mesmo. Agora, a gente vai cortar ele com 10 centímetros. Olha só, depois de cortado, ele fica com 10 centímetros e é a alça que a gente vai usar para colocar ali no topo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o meio. Pode ser tanto faz na parte da frente, na parte de trás. Fazer esse movimento aqui de dobra. Aqui tá o meio. E eu vou pregar aqui, nesse sentido, tá? Virado aqui pro direito do tecido. Então, pode colocar um alfinetinho aqui de cada lado, para ele segurar. Eu vou passar uma costurinha na máquina aqui, bem na borda, para ela já ficar presa aqui, porque a hora que a gente fechar, ela não corre o risco de sair do lugar. Então, aqui, ó, já prendi a alça, né, bem na beiradinha. E agora, a gente vai unir as duas partes, tá? Direito com direito, né? Direito com direito. E nós vamos passar, então, uma costura em toda essa volta aqui para fechar a nossa peça. Bom, gente, depois de passar a costura aqui em volta, eu já tirei o excesso com a tesoura de picotar, mas se você não tiver, você pode fazer os piques com uma tesoura comum. E a gente vai virar a peça pro lado direito. E agora, eu vou passar para assentar essas costuras e volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai encaixar, então, a parte de baixo aqui. Bom, vocês lembram que a gente tinha feito aqui, então, o franzido, né? Que nós temos o franzido à mão. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ajustar o tamanho do franzido para caber aqui dentro, ó. Nós vamos encaixar aqui dentro, tá? Então, agora que eu encaixei, o fio aqui do franzido ainda tá aqui. Então, eu venho aqui, ó, prendo um alfinete aqui, pra prender tudo junto. E eu vou distribuir esse franzido aqui de forma bem uniforme. Vou colocar alguns alfinetes aqui, porque nós vamos passar uma costura para prender todo esse conjunto. Bom, gente, olha só, eu já distribuí o franzido aqui dentro, tá? Esse aqui, ó, é o fio que eu usei para fazer o franzido. Passa ele aqui pro lado de fora, e isso ajuda a distribuir as preguinhas, tá? Prendi com alguns alfinetes e agora eu vou passar uma costura na máquina bem aqui em cima, tá? Para prender esse tecido aqui. Então, olha só, primeira costura eu já passei aqui, tá? Então, tá todo o tecido já tá preso aqui dentro. Agora, gente, como eu tenho aqui uma renda e eu não quero passar uma segunda costura aqui em cima da renda, então, assim, ó, a gente levanta um pouquinho aqui, tá? Eu vou passar uma outra costura na máquina, só aqui na parte de baixo.
assim a minha rendinha continua solta aqui. Então, vou passar essa costura e já volto aqui para mostrar para vocês como ficou. Bom, gente, então agora que eu já passei a outra costura aqui por baixo da renda, né, para o acabamento ficar mais bonito, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a florzinha de fuxico para enfeitar aqui o nosso batimão. Bom, para fazer a florzinha de fuxico, a gente vai pegar aqui o primeiro tecido, dobra no meio e vamos fazer um ponto alinhavo aqui na borda. Eu tô usando linha de costura com fio duplo, tá? E um fio longo para a gente conseguir fazer a florzinha inteira. Olha, fazendo aqui uns pontos regulares, tá? Procurem fazer os pontos todos do mesmo tamanho. Aqui, coloquei a primeira pétala aqui no fio. Agora, eu vou pegar a segunda pétala, vou dobrar um tecido no meio e vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar as 5 pétalas aqui no mesmo fio. Bom, depois que eu coloquei todas as pétalas aqui, ó, no mesmo fio, agora a gente vai começar a franzir. Ó, a gente fecha a primeira pétala, fecha a segunda, vai franzindo todas elas. E agora é só ajeitar todas elas aqui bem firmes. É bom usar uma linha de boa qualidade, fio duplo, para não arrebentar. Se arrebentar aqui, vai ter que tirar e fazer tudo de novo. Olha, agora eu vou unir aqui aonde terminou a última pétala, onde eu comecei a primeira, tá? Eu vou dar uns pontinhos aqui para unir. Aqui, gente, olha, fechei a florzinha aqui. Aperta bem, para não ficar nenhuma folga. Já dá uns pontinhos de laçada para arrematar. Agora, eu gosto de dar mais uns pontos aqui, ó, de um lado para o outro, para fechar um pouco mais esse miolinho, tá? Então, eu vou cruzar alguns pontos aqui, ó, para ela fechar. Pode fechar nesse sentido aqui também. Olha só, depois de dar alguns pontinhos aqui para fechar bem o miolo, tá tudo bem firme, pode ajeitar as pétalas. Você pode usar essa florzinha dos dois lados, ou assim, com a borda virada para baixo, ou com a borda virada para cima. Eu vou usar assim, com a borda virada para baixo. Olha, agora que aqui tá bem firme, eu vou pregar esse botãozinho aqui de joaninha aqui no miolo. Gente, então, olha só, a nossa peça pronta. Eu já preguei a joaninha aqui na flor e já preguei a flor aqui na parte de cima do nosso batimão. Eu tenho a outra peça aqui que eu tinha deixado de modelo, que é essa daqui, né, que eu já tinha feito. E aqui nessa florzinha, eu coloquei um botãozinho também. Esse é o nosso batimão. Bom, pessoal, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo uma estimativa de custo e preço, caso você queira também fazer para comercializar, tá bom? E uma sugestão bacana é você também fazer para vender um pano de prata. E você pode fazer um composê vendendo o batimão e o pano de prata igual, fica bem bacana. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Então já curte, compartilha, se inscreve no canal, aciona aí o sininho para você receber as notificações cada vez que a gente postar uma aula nova. E tem saído muita coisa bacana por aqui. A gente também está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Curta, compartilha, nos encontre lá, deixa a sua sugestão, o seu comentário. É muito bacana essa interação que a gente tem com vocês, tá bom? E não se esqueçam, fiquem em casa e continuem se cuidando.